Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos reunidos aqui em Palpalá, na Argentina. É para mim um privilégio grande estar com vocês para compartilhar com vocês uns momentos ao redor do programa divino correspondente a este tempo final no qual nós estamos vivendo. Para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 2 e versículo 7, onde nos diz Deus, Cristo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que Deus abençoe sua palavra e a vivifique para nós, a torne viva e abençoe assim nossas almas com sua palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Essa escritura que lemos é uma boa notícia para a raça humana. O ser humano, quando esteve no Jardim do Éden, teve a árvore da vida no meio do Jardim do Éden, no meio do paraíso que Deus tinha estabelecido na terra. E isto era a maior bênção que o ser humano tinha ali, no Jardim do Éden, no paraíso, onde Deus tinha colocado o ser humano. E agora, vejam vocês, conforme ao que diz Gênesis, qualquer homem que comer da árvore da vida vive eternamente. E não há coisa mais importante para o ser humano do que a vida eterna. Todos os seres humanos desejaram viver eternamente com um corpo eterno, certamente porque não se pode viver eternamente com um corpo que não seja eterno. E agora, encontramos que depois da queda do ser humano no Jardim do Éden, o ser humano perdeu o direito de comer da árvore da vida. Se o ser humano comesse da árvore da vida, viveria eternamente. O ser humano tinha sido colocado no planeta Terra, no jardim que Deus tinha feito ali, e estava à prova o ser humano. Adão, junto à sua esposa, estavam à prova. Tinham que viver uma temporada na terra e depois disso seriam adotados. Agora, vejam vocês, a árvore da vida estava ali, mas para o ser humano poder comer da árvore da vida, a árvore da vida tinha que se encarnar, porque a árvore da vida que aparece em Gênesis como a que aparece no livro do Apocalipse é a mesma. É a mesma árvore e essa árvore é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a árvore da vida. E vejam vocês, através da Escritura, encontramos também que Deus representa os seres humanos em árvores também. Por exemplo,
encontramos em São Mateus, capítulo 3, João Batista pregando, diz, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Do que está falando? De seres humanos sendo tipificados em árvores. Diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim, ou seja, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro. E o trigo que ele recolherá no seu celeiro são os filhos e filhas de Deus. Na parábola do trigo do joio, o trigo representa os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio representa os filhos do mal. Diz: e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Agora podemos ver como Deus compara ou representa ou simboliza os seres humanos com árvores, com trigo, com joio, e também encontramos que o povo hebreu, composto por seres humanos, o compara com a figueira também. E agora, a árvore da vida é Cristo. Quem é que dá vida ao ser humano? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E de quem está falando aqui? Do Deus Criador dos céus e da terra, o qual, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aqui em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos fala sobre o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas. É o mesmo Deus, o qual, estando no seu corpo teofânico chamado Verbo de Deus, e estando em seu corpo teofânico, criou todas as coisas. O universo completo foi criado pelo Verbo que estava com Deus e era Deus. E em seguida, no versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de São João, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre os seres humanos, o conhecemos pelo nome de Jesus. Vejam, quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo? É nada menos do que o Verbo encarnado. E o Verbo é o mesmo Deus em e com seu corpo teofânico, o qual em seguida criou um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus, no qual habitou Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso é que Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o chama de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, ou seja, um sinal. A Virgem, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, que assim como Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, agora Deus, visitando os seres humanos, se torna a semelhança do ser humano, fazendo para si um corpo de carne, o qual criou no ventre de Maria, o qual nasceu por meio da Virgem Maria em Belém da Judeia. Isto foi a visitação de Deus, a visitação divina no meio do povo hebreu.
Deus entre os seres humanos para realizar a obra de redenção do ser humano, para esse corpo ser crucificado e morrer como morriam os animaizinhos que eram sacrificados no meio do povo hebreu pelo pecado. Por isso é que aqueles animaizinhos que eram sacrificados no meio do povo hebreu a Deus pelo pecado funcionavam, cobrindo o pecado, o sangue daqueles animaizinhos, e Deus o aceitava porque era o substituto dos seres humanos. O substituto do pecador era aqueles animaizinhos. E agora o substituto do ser humano já não são animaizinhos. O substituto do pecador é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual tomou nossos pecados e morreu por eles na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber vida eterna, para que nós pudéssemos viver eternamente com Deus. Agora podemos ver quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo e podemos ver por que o povo hebreu oferecia a Deus aqueles sacrifícios, os quais eram efetivos na forma correspondente àquele tempo. Mas depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, daí em diante, Deus já não aceita sacrifícios de animaizinhos pelo pecado, porque já temos um sacrifício perfeito, feito pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o único que o ser humano tem que fazer é aceitar, receber esse sacrifício por si ou por ele, e assim lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber vida eterna. Quem o recebe como seu Salvador, o que acontece com a pessoa? Seus pecados estão aí na pessoa e são vistos por Deus. Portanto, essa pessoa tem graves problemas diante de Deus, porque a recompensa do pecado é morte. E por isso, quando o pecador morre, não pode ir ao céu, não pode ir ao paraíso. Por quê? Porque seus pecados não foram tirados dele. Portanto, tem que ir à quinta dimensão, que é o inferno. E a culpa quem teve é a pessoa, porque não tomou o sacrifício pelo pecado feito por Jesus Cristo para tirar seus pecados, para que se torne efetivo na pessoa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora vejam como o mesmo que o povo hebreu fazia no tempo lá de Moisés e no tempo dos reis, encontramos que é o que o ser humano faz, mas agora não com o sacrifício de animaizinhos, mas com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o qual já foi realizado, e agora nós, recebendo como nosso Salvador, se torna efetivo o seu sacrifício na nossa vida. Viram o simples que é tudo? Agora, não temos que estar buscando animaizinhos para serem sacrificados, nem temos que estar indo ao templo lá em Jerusalém, mas que já foi efetuado o sacrifício, e Jesus Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus e é também a nossa expiação, representado no bode do sacrifício que se efetuava no dia 10 do 7º mês de cada ano, no meio do povo hebreu, agora Cristo também é o sumo sacerdote. Já não são necessários sacerdotes, nem sumos sacerdotes do povo hebreu, para que leve o sangue da expiação ao lugar santíssimo, porque já temos um sumo sacerdote, chamado o Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer pessoa pode dizer, mas é que Jesus Cristo não pertencia aos levitas, não era descendente de Arão para ser um sumo sacerdote. Mas é que Jesus não é sumo sacerdote do templo que estava em Jerusalém. Ele é o Melquisedeque, que apareceu a Abraão, e Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu. E por isso, quando Cristo morreu e ressuscitou, subiu ao céu e apresentou seu próprio sangue
lá no céu. O colocou sobre o lugar santíssimo. O colocou lá no lugar santíssimo do templo de Deus no céu, sobre o trono de Deus, sobre o trono ou assento de intercessão, e esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote aí no céu, diante da presença de Deus, para a reconciliação do Israel celestial, os quais têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E esses são os que vêm a essa terra, a este planeta Terra, passam nessa terra uma temporada de tempo, um período de tempo, e o propósito de vir a este planeta Terra é fazer contato com a vida eterna. Assim como nosso corpo físico, para vir à existência, teve que fazer contato nessa terra em uma forma que os cientistas já descobriram, ou seja, que os nossos genes tiveram que ser manifestados nessa terra por meio da união de papai e mamãe. E assim, o nosso corpo físico pode vir à existência. De outra forma, não pode vir à existência o nosso corpo físico, no qual aparecemos neste planeta Terra para viver uma temporada, um período de tempo aqui, e fazer contato com a vida eterna, que é Cristo. E assim comer da árvore da vida, que é Cristo. E quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, comeu da árvore da vida, e Cristo disse que tem vida eterna. Por quê? Porque comeu da árvore da vida. Por isso é que em São João capítulo 5, versículo 24, Cristo diz: em verdade te digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. E em São João capítulo 6, versículo 40 diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vem a bênção tão grande que há em crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. A bênção é vida eterna. Por quê? Porque Ele é a árvore da vida. E quando cremos nele, lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos seu Espírito, recebemos vida eterna. Porque comemos da árvore da vida eterna, o qual esteve no Jardim do Éden, e o qual se fez carne 2000 anos atrás, e viveu no meio do povo hebreu, e foi conhecido a árvore da vida com o nome de Jesus. Esse é o nome da árvore da vida quando foi manifestado em carne humana 2000 anos atrás no meio do povo hebreu. E quando recebemos sua palavra, crendo nele, estamos comendo dele. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. Porque nenhuma pessoa tem vida permanecente em si mesmo. A vida que tem é uma vida temporária, mas não tem uma vida eterna. Nem sequer pode fazer nada para evitar a morte. A pessoa que vive nessa terra nada pode fazer para evitar morrer. Quando chegar este momento, morre. Mas os que crerem em Cristo nasceram de novo e têm a promessa de uma ressurreição no último dia, e o último dia é o 7º milênio, o qual já começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Agora, podemos ver que há uma bênção grande
na árvore da vida. O que tem a árvore da vida? Pois vida eterna. E quem comer dessa árvore vive eternamente. Agora, qualquer pessoa pode pensar, há milhões de pessoas que creram em Cristo. E Cristo disse que tem vida eterna e morreu. O que morreu é somente seu corpo físico, mas a pessoa continuou vivendo e está no paraíso vivendo, no corpo teofânico que recebeu quando recebeu o Espírito de Cristo ao crer em Cristo e, para o último dia, que é o sétimo milênio, será ressuscitado em um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então já permanecerá jovem por toda a eternidade, nunca ficará doente, nunca ficará velho e nunca morrerá. Terá um corpo que estará representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade em aparência. Agora, vejam o porquê. O ser humano, depois que caiu, teve que ser tirado do Jardim do Éden. Porque, diz no capítulo 3, versículo 22 e versículo 24 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Porque nenhuma pessoa podia comer da árvore da vida para viver eternamente, até que a árvore da vida se fizesse carne, se encarnasse e morresse assim na cruz do Calvário e pagasse o preço da redenção. Nenhuma pessoa podia viver eternamente com o corpo mortal corruptível e temporário, continuar vivendo aqui na terra. Quem mais viveu foi Matusalém. E agora, vejam vocês, como Cristo morreu na cruz do Calvário, para quê? Para que o ser humano possa comer da árvore da vida, que é Cristo. E quem passa por este planeta Terra tem a oportunidade de comer da árvore da vida. Cristo disse, eu sou o pão vivo que desci do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Ou seja, que toda pessoa escutou essas coisas e teve a oportunidade de comer do pão vivo que desceu do céu, de Cristo, a árvore da vida. E quem não fez e morrer, pois perdeu sua oportunidade de viver eternamente. E quem aproveitou essa oportunidade e comeu, viverá eternamente. Tão simples assim. Agora podemos ver quem é a árvore da vida, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, sempre Ele, falando da vida eterna, se identificava como quem tinha a vida eterna, se identificava como a vida eterna e quem dava vida eterna aos seres humanos. Por exemplo, no caso de Lázaro, quando foi ressuscitar Lázaro, esteve falando com Marta, a irmã de Lázaro, no capítulo 11 e versículo 23 em diante. E Jesus disse a Marta, disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia.
Por que Marta disse que sabia que iria ressuscitar no último dia? Pois Jesus já tinha ensinado que aos crentes nele, ele os ressuscitaria no último dia. Os crentes nele que fisicamente morreriam em seguida. Sendo que é para o último dia a ressurreição, todos os crentes em Jesus Cristo, do tempo de Cristo e os apóstolos, para este tempo final, todos os que viveram nesses tempos passados tinham que morrer, portanto, serão ressuscitados no último dia, que é o sétimo milênio. Mas no sétimo milênio haverá um grupo de escolhidos que verão a segunda vinda de Cristo e permanecerão vivos, a maioria deles. Alguns partirão, mas a maioria permanecerão vivos e quando os mortos em Cristo ressuscitarem, essas pessoas que permanecerão vivos, mas que terão visto o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos e terão escutado a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Essas pessoas, porquanto foram eleitas por Deus para permanecerem vivas e serem transformadas, serão transformadas quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E isso será a maioria dos escolhidos de Deus no último dia, mesmo que alguns terão que partir, mas nem todos, e esses que partirão serão testemunha da ressurreição quando ressuscitarem no corpo eterno. Agora vejam como Cristo continua dizendo aqui. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A pessoa, mesmo que morrer fisicamente, será ressuscitada no último dia num corpo eterno. Porque a única coisa que morreu da pessoa é o corpo físico, mas seu espírito está vivendo, porque seu espírito é um corpo de outra dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E por isso vai ao paraíso nesse corpo. Mas a pessoa em si é alma vivente. O ser humano é corpo, espírito e alma. O que é, na realidade, a pessoa é a alma, mas tem dois corpos, um corpo chamado espírito e outro corpo chamado o corpo físico. E agora, Deus prometeu para todos os crentes em Jesus Cristo que lavaram seus pecados, o sangue de Cristo, e receberam o seu Espírito Santo, prometeu um corpo físico eterno e um corpo teofânico da sexta dimensão eterno também. E o corpo teofânico da sexta dimensão é o primeiro que recebemos, e o recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo e, consequentemente, recebemos o novo nascimento. Aí recebemos esse corpo teofânico da sexta dimensão. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, ao crer na primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção, e o Evangelho da Graça é o que contém a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E para o último dia, receberemos em acréscimo ao corpo teofânico da sexta dimensão, receberemos o corpo físico e eterno, e por isso é que a segunda vinda de Cristo é tão importante para o povo de Deus. Porque com a segunda vinda de Cristo sendo cumprida, e os escolhidos de Deus vendo-a cumprida e crendo na sua segunda vinda e em sua obra de reclamação no último dia e para o último dia, recebemos a fé, a revelação
para ser transformados e raptados. Assim recebemos a fé de rapto, a revelação de rapto e transformação por meio de escutar a palavra de Deus, a pregação do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação para o último dia. E agora vejam vocês, já cremos na primeira vinda de Cristo e recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E nos falta somente receber o corpo físico eterno. E essa bênção está ligada à segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E os que verão sua vinda no último dia serão os que receberão essa revelação, essa fé, para serem transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Eles estarão comendo da árvore da vida em sua segunda vinda para serem transformados e raptados, e assim serem levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como comemos a árvore da vida em sua primeira vinda, também para este tempo final os escolhidos estariam comendo da árvore da vida na sua segunda vinda, em acréscimo de comer da árvore da vida em sua primeira vinda e receber a salvação, receber o novo nascimento. Agora, podemos ver a bênção tão grande que tem a árvore da vida para cada um de vocês e para mim também. Eu necessito ser transformado para assim ter um corpo eterno e glorioso como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vocês também o necessitam. Portanto, quando se cumprir e se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu e fará a reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue e ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos, e a nós, os que vivemos, nos transformará. E tudo isso será assim porque comemos da árvore da vida, que é Cristo. Assim como os que viveram em eras passadas também comeram da árvore da vida, que é Cristo. Agora vejam, para este tempo final, todos estaríamos comendo da árvore da vida, tanto da árvore da vida em sua primeira vinda, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo, como comendo da árvore da vida em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, para, no último dia, ter a fé para ser transformados e raptados conforme a promessa divina. Agora vejam a bênção tão grande que há para todos nós neste tempo final. Necessitamos comer da árvore da vida, sua palavra, receber sua palavra e comer essa palavra para assim receber as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos que para este tempo no qual vivemos, o ser humano teria à sua disposição a árvore da vida para comer dela. Assim como, desde os dias de Jesus até aqui, o ser humano teve a oportunidade de comer da árvore da vida que é Cristo, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo e assim recebendo vida eterna. Quem come desta árvore tem vida eterna.
porque ele é a árvore da vida que esteve no jardim do Éden e é a árvore da vida do livro do Apocalipse. Ele esteve no jardim do Éden em seu corpo teofânico, mas tinha que se encarnar para que o ser humano pudesse comer dele e viver eternamente. Mas antes disso, o ser humano caiu. Não pôde ser adotado, não pôde comer da árvore da vida e viver eternamente. E ser adotado e continuar vivendo e trazer seus filhos, Adão e Eva, por meio de criação divina. A forma para vir filhos com corpos eternos e com vida eterna é por criação divina. E isso é o que o segundo Adão, com a segunda Eva, que é sua igreja, esteve fazendo. Estão sendo trazidos por criação divina os filhos e filhas de Deus. Primeiramente, obtemos o nascimento na sexta dimensão, ao nascer um corpo teofânico da sexta dimensão para nós, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito. E para o último dia virá a existência por criação divina o corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim estarão todos os filhos e filhas de Deus, os descendentes do segundo Adão, com corpos eternos e vida eterna para viver por toda a eternidade e reinar com Cristo no milênio, no reino milenial, como reis e como sacerdotes e por toda a eternidade. Agora vimos o segundo Adão trazendo filhos e filhas por criação divina. Algumas pessoas pensaram, nosso amado Senhor Jesus Cristo nunca se casou e nunca teve filhos. E querem vocês saberem uma coisa? É o homem que mais filhos e filhas teve. Mas por criação divina. Não por meio de se unir a uma mulher, mas por meio de criação divina, produzindo uma nova criação nas pessoas que creem nele como seu Salvador e lavam seus pecados em seu sangue. Ele dando o seu Espírito e produzindo assim um novo nascimento. E agora pertencemos a uma nova raça, da qual Cristo é a cabeça, Cristo é o primeiro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. É o primeiro dessa nova criação de seres com vida eterna. E agora, a única coisa que nos falta para nós é o corpo físico e eterno e glorificado, que Ele nos dará neste tempo final. No último dia, que é o sétimo milênio. É agora em que ano do último dia? Não sabemos. Mas Ele prometeu ressuscitar os mortos em Cristo no último dia e, em seguida, transformar todos os crentes que estamos vivendo neste tempo final e que estejam escutando a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos falando neste tempo final e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E nos revelando assim um mistério, maior de todos os mistérios, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E para que não haja confusão no meio dos seres humanos e não se levantem muitas pessoas, um por um lado e outro por outro, dizendo que tem a verdade ou que tem a revelação de Cristo. Sabem o que Cristo disse na Escritura, no livro do Apocalipse?
Capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Diz que enviou o seu anjo. Este anjo é um profeta, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, para que assim somente haja um só homem, um só profeta mensageiro que dê testemunho de todas essas coisas e todos possam conhecer o programa de Deus correspondente a este tempo final. E é enviado para dar testemunho dessas coisas em e a todas as igrejas. Ou seja, que todas as igrejas têm a maior bênção de todos os tempos. Um mensageiro enviado por Jesus Cristo, dando testemunho de todas essas coisas neste tempo final, para que assim não haja diferenças. Assim haverá uma só mensagem, a mensagem de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E assim revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, mistério que está contido na mensagem do Evangelho do Reino, porque a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo. Agora vejam como para este tempo final Jesus Cristo enviaria à sua igreja um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final e assim nos dando a fé, a revelação para ser transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vimos como a árvore da vida é Cristo no meio do paraíso de Deus, assim como o paraíso de Deus era o jardim do Éden lá, o paraíso de Deus nessa terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo esteve a árvore da vida, dando vida eterna a todos os que o receberam e creram nele e lavaram seus pecados em seu sangue. E comeram consequentemente de Cristo. Receberam seu Espírito e consequentemente receberam um novo nascimento. E Cristo continua no meio da sua igreja neste tempo final para nos dar a comer de si mesmo neste tempo final. Para que assim comamos da sua segunda vinda como comemos da sua primeira vinda. E isso é estar comendo da árvore da vida eterna. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. E isto é para que comamos da árvore da vida. Comendo da árvore da vida em sua primeira vinda, obtemos o novo nascimento e obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E em acréscimo a isso, para o último dia ao comer da árvore da vida em sua segunda vinda, receberemos, em acréscimo ao corpo teofânico da sexta dimensão, receberemos o corpo eterno e glorificado, e físico igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que é tudo? E viram a bênção tão grande que há para os que comem da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus, no meio da sua igreja, a qual é enviado por Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os mortos em Cristo ressuscitem em seus corpos eternos, que Cristo lhes dará, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e todos sejamos levados com Jesus Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.